Nós estávamos vendo como o Alter Rebbe nos explicava o impacto do recebimento da Torá sobre todo o povo de Israel na revelação no Monte Sinai. E a partir disso, nós vamos entender também porque a Torá tem essa propriedade de dar força e vigor para a alma divina, fortalecendo-a e fazendo com que ela supere todas as barreiras do mundo terrestre, material, todos os impedimentos, obstáculos do corpo físico, da alma animal, e consiga prevalecer sobre tudo isso. Então, como essa força foi embutida na Torá? Como nós absorvemos e incorporamos esse poder dentro de nós? Então, isso se iniciou a partir do momento da entrega da Torá. Ele estava nos explicando que no momento da entrega da Torá haviam dois movimentos simultâneos e ambos eram necessários. A entrega da Torá, a outorga da Torá por parte de Deus, mas não menos importante, o recebimento da Torá por parte de nós, por parte de Am Israel, do povo de Israel. E aqui ele nos fala que o principal fato associado ao recebimento da Torá está expresso no versículo introdutório aos 10 mandamentos, antes mesmo de começar os 10 mandamentos. Em outras palavras, a principal novidade aqui não são os mandamentos em si, mas aquilo que vem antes. Quando Deus fala a Moshe, Deus se dirige a todo o povo de Israel nessa ocasião, e diz a ele, Vaidaber Elokim, Deus fala, et kol advarim haele lemor, todas essas coisas que viriam em seguida aos 10 mandamentos, as mitzvot, etc., para que seja dito, para que seja falado, para que seja retransmitido. Perguntou Alter Rebbe, toda a Torá, quando Deus fala para Moshe, para ele retransmitir a mensagem para o povo de Israel, então é justificada essa palavra hebraica lemor, que significa para dizer para outros. Não? Então, vai daber Hashem el Moshe, Deus fala a Moshe, lemor, para que ele vá e diga para o povo de Israel. Mas aqui, nesse contexto da entrega da Torá, todo o povo de Israel estava presente em torno do Monte Sinai. Todos lá viram, ouviram e receberam a Torá. Então, o que significa que Deus está dizendo para falar? Para falar para quem? Se todos já estão lá presentes. Mais do que isso, alguém pode dizer, sabe o que? Talvez Deus estava falando para todos os presentes, para eles dizerem, transmitirem isso para as gerações seguintes, para os filhos, netos, outros que viriam mais tarde. Mas essa explicação também não é plausível, porque, como vimos, o Midrash nos traz, assim é explicado, que na hora da outorga da Torá, na hora do recebimento da Torá, estavam presentes lá milhões de Yehudim contemporâneos ao êxodo, à saída do Egito, etc. Mas não só eles, se fala que todas as almas que viriam no futuro também estavam lá presentes. Portanto, todo mundo recebeu a Torá. Então, o que significa que Deus está dizendo todas essas coisas para falarem? Lemor, para falarem. Qual o significado disso? Para falarem para quem? Se todos já estão lá. E não só todos os presentes no presente, mas até todos os que viriam no futuro. Então, qual o significado e o objetivo dessa palavra? Uma palavra-chave aqui, que às vezes pode passar desapercebida, mas que contém dentro de si, como nós vamos ver, um significado tão forte, tão impactante. Então, ele nos diz... Como vamos entender o significado dessa palavra lemor? Para Deus transmitir todas essas coisas para dizermos. Qual a explicação aqui nesse contexto? Arpirushohu, fala o Alter Rebbe. A explicação disso é lemor uledaber et kol divrei a Torah. Ma shekvar ne'emar leMoshe miSinai. Deus, como estava dizendo para todo o povo de Israel. Escutem todas as coisas que eu vou dizer para vocês em seguida, para vocês dizerem, para vocês falarem o que significa. Saibam, para vocês dizerem que quando terminar esse evento
da outorga da Torá, essa revelação magnífica, única, inédita no Monte Sinai, vocês vão ser portadores da Torá, vocês vão continuar, vocês vão ter a Torá em mãos. E saibam que isso foi dado para vocês dizerem, falarem. Em outras palavras, em todas as épocas, em qualquer lugar, em todas as circunstâncias, não importa o local, a época, etc. Toda vez que vocês falarem essas palavras, não só falarem, pensarem, refletirem, estudarem, vivenciarem essas palavras, vocês estarão produzindo o mesmo efeito desse momento agora. Vocês estarão conectados comigo. Assim Deus está falando. Eu estou dizendo a vocês todas as palavras que vêm seguir para vocês dizerem. Para vocês dizerem com que intuito, com que objetivo se conectarem comigo, sempre, em todo lugar, em todo momento. Então, מה שכבר נאמר לאמור ולדבר את כל דברי התורה, שכבר נאמר למשה מסיני, aqui o significado da palavra lemor, para dizer, para vocês seguirem dizendo isso. Ou seja, todas as palavras da Torá que já foram ditas aqui no Monte Sinai, ou seriam ditas na sequência também para Moshe, que kol mikra o Mishnah, Alachot vagadot, kulam nemru le Moshe Sinai, porque se diz, o povo de Israel inteiro escutou os mandamentos, depois eles disseram, essa revelação é muito intensa para nós, esse transe é muito forte, nós não conseguimos estar num estado espiritual tão elevado durante tanto tempo, e de fato o Midrash conta que eles desfaleciam, tamanha intensidade da revelação, era necessário vir um orvalho especial de cima para reavivê-los, para ressuscitá-los. Então eles pediram que na sequência o resto dos mandamentos Moshe fosse escutar e retransmitisse isso para eles. Então aqui ele nos diz que esse é o significado da palavra leimor, que essas palavras estão sendo ditas para vocês falarem, nós perguntamos falarem para quem? De Adam, Alomet Torah, Sofa Koladorot, aqui Deus estava nos dizendo, antes mesmo de começar a transmitir os mandamentos, as mitzvot, suas palavras, prestem atenção, saibam, eu estou dando para vocês a Torá, sabe o que isso significa? Que uma pessoa que estude a Torá, em todas as gerações, até o fim dos dias, até o fim dos tempos, saibam que ele vai estar não só lendo ou estudando algo, ele vai estar repetindo esse momento, ele vai estar vivenciando novamente essa conexão única e intensa com Deus. O Choser ve'omeret kol divrei haTorah shekvar nemru leMoshe Sinai. Uma pessoa que estuda a Torá em qualquer lugar, em qualquer época, ele está produzindo o mesmo efeito daquilo que estava sendo dito para Moshe e para o povo de Israel no Monte Sinai. E de fato os nossos sábios assim afirmam, Dechol haTorah kula, que na época do Sinai foi entregue toda a Torá, mesmo aquilo que só seria revelado mais tarde, Mishnah, Alachot, Agadot, etc. Todas as partes da Torá foram entregues para Moshe Sinai. Há um dito famoso dos nossos sábios talmúdicos, Kol ma shetalmid vatik atid lechadesh nitan Moshe Sinai, que na verdade, mesmo que viria talvez séculos mais tarde, ou milênios mais tarde, um aluno que se dedicou ao estudo da Torá, e ele revela uma faceta até então encoberta na Torá, e ele descobre isso, e ele inova, na verdade se fala que isso também foi dado já no Sinai, apenas que ele teve o mérito de revelar e de descobrir. Então esse é o significado que Deus fala, estou dizendo todas essas coisas para vocês falarem. O que significa para vocês falarem? Falarem para outra pessoa? Não. Isso significa Inyan Tzivui Lekol Israel Beatzmam. Isso era uma instrução, uma ordem para todo o povo de Israel que estava lá ouvindo. Não era para falarem para outros porque todos estavam lá, mas Deus queria que soubessem Shekol Advarim Haele Yamru Tamid Ledorot, que todas essas coisas que estão sendo ditas agora, elas vão continuar sendo ditas nas gerações seguintes, em todas as gerações, em todos os momentos que se fixarem horários para estudo da Torá, Yomru bedibur bapel tamadvarim minyan atzmam que aviatam shekvar nembru, vocês vão estar reproduzindo essas palavras, vocês vão estar não só repetindo essas palavras de Torá, mas reproduzindo os mesmos efeitos da revelação divina produzida com a outorga da Torá no Monte Sinai.
Então isso ele diz, Deus fala, eu estou dizendo para vocês, falando todas essas coisas para vocês dizerem. Por quê? Porque eu estou entregando esse poder a vocês, de realizarem esse efeito espiritual estrondoso em todo lugar que vocês se encontrem, em qualquer época, em qualquer momento, através do estudo dessas palavras sagradas da Torá. Em outras palavras, Deus disse, Deus transmitiu, Deus falou para o povo de Israel as palavras da Torá, mas para que eles digam, como dizendo, hoje eu estou falando, assim fala Deus. E através de eu estar falando essas palavras da Torá, se produz esse efeito espiritual magnífico, essa conexão entre criatura e Criador. Mas agora estou entregando esse poder a vocês. Vocês também, quando vocês falarem essas palavras, quando vocês estudarem Torá, quando vocês também anunciarem esses ensinamentos, vocês estarão estudando para vocês o poder de estar realizando esses mesmos efeitos também espirituais, magníficos, de unificação com Deus, etc. Portanto, uma pessoa que fale, estude palavras de Torá, até o fim dos dias, em qualquer geração, então isso não vão ser ideias dele ou próprias, suas palavras, seu intelecto, mas sim serão as palavras de Deus, como foram entregues no Monte Sinai. Nos diz o Alter Rebbe, Agam shebagmará uskeru shemot Tanaim vemoraim, mesmo que na Guimará nós encontramos centenas, milhares de nomes de Tanaítas. Tanaítas são sábios que atuaram na época da Mishnah, cerca de 2000 anos atrás. Emoraitas são sábios da época da Guimará, durante uns 5 séculos seguintes, após o término da Mishnah, que compilaram a Gemara. Então lá se traz Hillel, Shammai, Beit Hillel, Rabban Gamliel, Rabi Akiva, etc., Abai, Rava, etc., Rav, Shmuel. Então, se atribui cada uma das halachot, cada um dos ditos que são trazidos no Talmud, ao sábio Rav, ao sábio Shmuel, Abai, trazido nominalmente, o nome do sábio que trouxe aquela ideia. Ele nos diz o Alter Rebbe mesmo que na Gemara são mencionados milhares de nomes de sábios que transmitiram tal halachá, tal lei, como o Beit Shammai e o Merkach. Os sábios da escola de Shammai, da academia de Shammai diziam tal, mas na verdade o que eles diziam, eles estavam só repetindo ou não reformulando, eles estavam enunciando aquilo que já foi dito e pronunciado por Deus originalmente, ou seja, que isso é a Torá divina passando pela boca desses mestres. Hainu dvar Hashem zu halachá. Isso era a palavra de Deus que expressa a halachá, a lei, que foi dita conforme ela foi dita para Moshe no Monte Sinai. Então aquele sábio que a halachá prevalece como a sua opinião, na verdade ele expressou, ele teve a grandeza de expressar aquilo que foi dado por Deus para Moshe no Sinai. O Kenyan Dvarai asher samti beficha. De fato, nós encontramos essa linguagem no profeta, num versículo do profeta Isaías, que Deus fala não só a respeito da profecia, mas a respeito da Torá, as minhas palavras que eu coloquei na tua boca. Então, como Deus dizendo, esse é o poder do estudo da Torá, quando a Torá é estudada da forma adequada, que a pessoa consegue incorporar a Torá dentro de si, a pessoa consegue atrair divindade para dentro de si, a pessoa consegue com que as palavras de Deus saiam da sua boca através do seu estudo da Torá, uma coisa fabulosa, fenomenal. Então, mesmo que a gente atribui tal halachá ou tal dito a determinado sábio da Mishnah, da Guimará, etc., a gente não fala no Talmud que Deus falou assim, não, a gente falou que Abaye fala assim, Rava, etc., mas na verdade, por que a gente atribui esse sábio? Porque as palavras saíram da sua boca, mas na realidade são palavras divinas, são Dvar Hashem, a palavra de Deus que é halachá, que já tinha sido dada, que foi entregue para Moshe no Sinai. Apenas que isso se revelou no momento oportuno e necessário, através desse sábio, através desse mestre que teve esse merecimento que a palavra de Deus passasse pela sua boca, por seu intermédio, que ele fosse o porta-voz para transmitir esse ensinamento da Torá. Por mais que, na verdade, o ensino da Torá, o estudo da Torá, tem que ver através de uma análise intelectual. A pessoa envolve o seu cérebro, se esforça intelectualmente, a pessoa tem que meditar, refletir, aprender, estudar e baseado em todas as instruções lógicas, nas regras de interpretação da Torá, assim ele chega a halachá, conclui a halachá.
Então, aparentemente a gente pode pensar, bom, isso tem muito a ver com o intelecto da pessoa, com aquilo que a pessoa, ela estudou, ela inovou e etc. Mesmo assim ele nos diz, no final das contas, quando a pessoa estuda a Torá de forma adequada, e nós vamos ver no final o que isso significa, então, na realidade, isso significa que até a sua linha de pensamento fica de acordo com a Torá. Ele está alinhado com os ensinamentos da Torá. Então, na realidade, isso não é apenas uma visão lógica da sua mente, uma visão personalizada ou individual do seu intelecto. Não. Se diz que apenas ele conseguiu, que através do seu intelecto ele conseguiu conceber aquilo que é a sabedoria e vontade divina, trazendo essa ideia, esse conceito aqui para baixo. Portanto, essas palavras de Torá que ele está nos transmitindo, esse sábio, esse mestre, são as próprias palavras de Deus conforme foram entregues no Sinai, e ele está nos retransmitindo agora.